Olá, boa noite. O comércio do frio. Lojistas gaúchos na expectativa de melhorar vendas com a chegada do inverno. Polícia investiga incêndio em ônibus na zona leste de Porto Alegre. Anvisa estuda proibir o uso dos termômetros de mercúrio no Brasil. E na véspera do dia de São João, um alerta para os cuidados com o uso de fogos de artifício. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Usado por gerações de famílias, o velho termômetro de mercúrio pode estar com os dias contados no Brasil. Esta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária abriu uma consulta pública para discutir a proposta de proibição do produto. O prazo para o envio de comentários e sugestões é de 2 meses, a partir do dia 27 de junho. A Jaqueline é a mais nova dos 3 filhos da Daiane. Com um trio em casa, termômetro é artigo de primeira necessidade. Febre não avisa, né? Pega de repente. E esse termômetro é digital ou ainda é daqueles de mercúrio? É digital. Mas tem quem confie mais nos velhos termômetros de mercúrio. Eu confio nos antigos. Eu acho mais garantido, né? Que é uma coisa que está te aparecendo normal ali, né? E o outro não sabe se vai funcionar direitinho ou não, né? Nesta farmácia, o termômetro analógico de mercúrio custa a metade do digital. E a mesma proporção vale para a venda. Mas não é só por causa do preço. É uma questão que veio de avô para pai, de pai para filho e que a gente continua implementando ainda. A questão é cultural e foi difícil de ser aceita até mesmo na academia. Nos laboratórios de Físico-Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje a maior parte dos imensos termômetros de mercúrio é peça de museu. Mas houve resistência na troca para os digitais, mesmo sendo comprovada a equivalência quando o termômetro digital é de qualidade. Se já estava acostumado a trabalhar com o termômetro de mercúrio, ao passar por um sistema analógico digital, com até a possibilidade de levar a medida de temperatura dos dados para o computador e utilizar numa planilha, de outra forma era pegar, olhar para a coluna de mercúrio, anotar, ver a temperatura, tudo isso aí era um jogo que o aluno fazia, o professor estava acostumado a fazer aquilo, então ele queria fazer daquela forma. Aí muda, vai direto para o computador, tem que saber qual é que é o programa, o computador tranca. Não, isso aí não funciona bem, eu não quero. A consulta pública da Anvisa para retirar os termômetros de mercúrio do mercado faz parte de um compromisso assinado por 140 países, incluindo o Brasil, de banir produtos com este material químico até 2020. A contaminação por mercúrio tem efeito cumulativo, tanto para as pessoas como para o meio ambiente. O risco, no caso dos termômetros, é a quebra do equipamento e a dispersão deste metal pesado em estado líquido. Uma vez quebrou, mesmo que seja uma gotinha, 2 gotinhas, 1 grama, 1 grama seria muito, né? Mas 100 miligramas ou 50 miligramas de mercúrio, aquele mercúrio vai ficar por um bom período da vida da pessoa contaminando o ambiente. Ele vai ficar ali num cantinho e ele vai ficar sempre emitindo aquele vapor de mercúrio. A pessoa ali passa 5, 10 anos tendo um contato desnecessário com uma substância relativamente tóxica, né? Os termos da consulta pública já podem ser acessados no site da Anvisa e as contribuições de qualquer cidadão serão recebidas a partir da próxima segunda-feira, no site ou pelo correio. E os municipários de Porto Alegre vão manter a greve iniciada há 9 dias. A decisão foi tomada em assembleia realizada hoje no Parque Harmonia. Como resposta, a Prefeitura encerrou as negociações com os servidores e determinou o corte no ponto dos grevistas. A Prefeitura alega que a queda na arrecadação e nos repasses dos governos estadual e federal não permite que o Executivo melhore a proposta de reajuste feita aos servidores. Nós negociamos o que era possível. Durante 14 encontros, apresentamos uma proposta que ultrapassava, inclusive, o risco
de administração da cidade de Porto Alegre. E por isso, a partir de agora, encerramos completamente as negociações, retiramos todas as propostas. Vamos fazer o possível para que os serviços continuem sendo atendidos, mas sem qualquer cumprimento do que havia sido acordado anteriormente. O principal motivo do impasse nas negociações é o parcelamento do reajuste de 9,28% correspondente à inflação. A última proposta apresentada pela Prefeitura prevê o pagamento do índice em 4 parcelas até janeiro do ano que vem. Realmente a questão do parcelamento do índice da inflação, né? Um recurso que nós já perdemos no nosso salário, fruto da inflação do período de maio do ano passado, abril deste ano, né? E que a Prefeitura propõe a recomposição através de um parcelamento, né? Esse parcelamento gera por si só um prejuízo para o trabalhador. Agora, o Comando de Greve dos Trabalhadores avalia formas de pressionar o Executivo a retomar as negociações. Uma nova assembleia da categoria está marcada para a terça-feira da semana que vem. A IPTC suspendeu hoje a circulação da linha de ônibus Herdeiros na zona leste da capital. A medida foi tomada depois que um dos veículos que faz o trajeto foi incendiado e o motorista recebeu ameaças. Já a linha Agronomia, que também circula na região, teve o itinerário alterado. A linha Herdeiros deve voltar a funcionar a partir das 6h30 da manhã desta sexta-feira, se houver segurança. Pela manhã, Polícia Civil e Brigada Militar organizaram uma operação especial no Beco dos Cafunchos, onde aconteceu o incêndio. 60 policiais participam da força-tarefa. Nós já estamos atuando desde ontem à noite, buscando intensificar o policiamento ostensivo, restabelecendo a tranquilidade da população para que voltem a circular os ônibus nessa região e que a normalidade retorne, né, dentro da tranquilidade normal deste bairro. A Polícia Civil investiga a briga entre facções de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas. A queima do ônibus na noite de ontem teria sido uma represália de um grupo de outra região da cidade que tenta tomar o comando do ponto de tráfico local. Ontem já havia sido registrado o roubo de 4 veículos. No domingo, ocorreu um tiroteio na vila. Estaram aqui em 3 veículos roubados, foram rechaçados a tiro aqui, houve tiroteio, felizmente não houve feridos. E ao abandonar esses veículos, eles queimaram esses carros aqui e voltaram nessa madrugada com o ônibus. Nós encontramos muitos veículos aqui roubados em outras áreas do município, mas os roubos não acontecem aqui. E devem ter sido as mesmas pessoas que fizeram então esse atentado contra o veículo e contra a vida do motorista. 2 sócios e o químico da mineração Campo Branco, que industrializa a água mineral do campo, foram presos de forma preventiva durante a Operação Gota d'Água, deflagrada pelo Ministério Público Estadual. O grupo vendia lotes de água mineral contaminada por bactérias, coliformes fecais e partículas visíveis a olho nu. Foram executados mandados de busca e apreensão na sede da empresa, que também invasava para as marcas Carrefour, Biribiri e Roda d'Água. A operação ocorreu nos municípios de Progresso, Lajeado e Porto Alegre. O sol predomina sobre toda a região central do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, a mínima prevista é de 9 e a máxima chega aos 19 graus. Santa Maria tem dia de temperaturas amenas para o inverno, variando entre 9 e 20 graus. Em Cachoeira do Sul, os termômetros marcam entre 10 e 19 graus. E ainda nesta edição, o perigo dos fogos de artifício. Saiba os cuidados básicos para evitar acidentes durante os festejos de São João. E logo após o intervalo, comércio gaúcho na expectativa de aumentar vendas com a chegada do inverno. É em instantes. Muita nebulosidade sobre Porto Alegre nesta sexta-feira. O sol aparece apenas em curtos períodos. As temperaturas variam entre 11 e 20 graus. Em Novo Hamburgo, dia ensolarado, mínima de 9 e máxima de 21 graus. No litoral norte, a previsão é de um dia de sol entre nuvens. Os termômetros marcam entre 9 e 18 graus em Tramandaí.
A Operação Custo Brasil, desencadeada hoje pela Polícia Federal, teve consequências aqui no Rio Grande do Sul. Foi decretado um mandado de prisão contra o ex-deputado federal e ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o gaúcho Paulo Ferreira. Também no estado, um escritório de advocacia da capital foi alvo de mandado de busca e apreensão. O proprietário do escritório, o advogado Dyson Portanova, foi preso e encaminhado a São Paulo. Ele teria recebido dinheiro de contratos fictícios da empresa Consiste, que prestava serviços ao Ministério do Planejamento. A Operação Custo Brasil investiga o pagamento de propina a agentes públicos através de contratos de prestação de serviços de informática no valor de R$100 milhões. O Colégio de Aplicação da URGS está ocupado por estudantes há uma semana. O grupo de alunos reivindica melhorias na estrutura do prédio. Os alunos estão no Colégio de Aplicação da URGS, mas para atividades alternativas. As aulas curriculares estão suspensas. Já são 8 dias de ocupação. A lista de reivindicações vai desde problemas estruturais à precariedade da merenda escolar. De meio-dia a gente tem que subir para a RU, que não tem segurança. A gente faz um caminho que é super perigoso. E a lei diz que se a escola obriga o aluno a dobrar o turno, ela tem que oferecer o almoço. E a escola ela não pode oferecer. E também problemas de infraestrutura básicos, assim, tipo tomada exposta, fiação exposta, banheiro que não funciona. Não foi a maior parte dos estudantes que definiu a ocupação da escola. São 2 grupos, o Ocupa e o Opina Colégio de Aplicação. Mas a pauta é comum. A gente está apoiando a ocupação pela força do movimento em si, no geral, que está tendo bastante resultado. Porém, a gente acha que poderia haver outras maneiras de reivindicar antes de chegar nesta ocasião e neste movimento. Ontem, os estudantes foram recebidos pelo reitor da universidade. A direção da escola explica que os entraves legais atrasam a solução, mas que todas as reivindicações estão encaminhadas. O almoço, a licitação que a gente pediu, que vai custar bastante, né? Uma média vai ser uns 500 e tantos mil, já está na Proplan, já está aprovada. Os banheiros com acessibilidade estão em andamento, com toda essa problemática de empresa, de material, mas está em andamento. Vai ter um elevador de acessibilidade para cadeirantes no hall de entrada. Não tem nada parado por falta de vontade ou por não. Educação básica não vamos atender. Os estudantes têm uma assembleia marcada para amanhã de sexta-feira. Já a ocupação das escolas do estado está chegando ao fim. Mas em Porto Alegre, alguns colégios ainda não funcionam de maneira plena por causa da greve dos trabalhadores em educação. A categoria tem assembleia marcada para amanhã à tarde no Gigantinho e decide se aceita um acordo com o governo. Já os alunos responsáveis pelas ocupações prometem continuar mobilizados para discutir os rumos do ensino. No Instituto de Educação, a desocupação aconteceu ainda na noite de ontem. Hoje, um grupo de alunos já compareceu à escola, mas devido à greve dos professores, algumas turmas ficaram sem aulas. No Colégio Júlio de Castilhos, a sala dos professores já foi desocupada. O restante da escola deve ser liberado ainda hoje. O prazo foi estipulado num encontro entre o governo e o Comitê das Escolas Independentes, que recusou o primeiro acordo firmado entre o Estado e entidades estudantis. Iago representa este primeiro grupo e faz uma avaliação das ocupações. A gente conseguiu sentar numa mesa com a promotoria, né, o Ministério Público, uma juíza, o secretário de Educação, e os estudantes. Então foi um passo assim, muito grande, uma conquista muito grande. E agora a gente vai continuar, né, assim para manter, conseguir melhorar sempre. Não foi o fim, claro. Muita gente pensa que conseguiram um acordo, acabou. Não, não é isso, o acordo foi só o início. Para liberar as 19 escolas que permanecem ocupadas, o governo prometeu avaliar as exigências dos alunos. O que foi garantido é que eles vão fazer parte do grupo que se reunirá mensalmente para avaliar os avanços na escola pública. A Secretaria da Educação aguarda que os estudantes cumpram o prazo e não se manifestou. Um seminário organizado pelo DAER discutiu na tarde desta quinta-feira a gestão ambiental para projetos de rodovias gaúchas.
Realizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari, o encontro reuniu estudantes e gestores com o objetivo de debater a importância dos cuidados ambientais na execução de obras viárias. Até o fim do ano, o DAER prevê o investimento de 560 milhões de reais na recuperação e pavimentação de rodovias no estado. O inverno chegou e a previsão da meteorologia, como a gente sabe, é de uma estação com temperaturas abaixo da média. Se isso anima quem gosta de frio, anima também os comerciantes, que esperam incrementar as vendas. Uma pesquisa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas prevê a recuperação de alguns setores do comércio nos próximos meses. Temperaturas baixas, tempo bom para as vendas. Como nos anos anteriores o inverno foi ameno, a previsão de uma estação mais fria este ano deve ser favorável para o comércio, principalmente para o setor de eletrodomésticos. Nós estamos observando uma forte reação de vendas. Por exemplo, fogões a lenha, muito usado no interior do Rio Grande do Sul. As vendas em junho mostram um crescimento da ordem de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Aquecedores chega a 30%, 40%. Com o frio chegando mais cedo, esta loja já registra aumento na procura por alguns itens, como ar-condicionado e secadora de roupas. Mas o aquecedor e o fogão a lenha são os responsáveis pelo maior crescimento nas vendas, de cerca de 50%. Com tanta demanda, alguns produtos já estão em falta no comércio. É o caso do fogão a lenha de uma boca que Leonete veio procurar. Está muito difícil de encontrar. Todas as lojas de Porto Alegre ninguém tem. O setor de vestuário deve ter aumento de 8% nas vendas neste inverno, na comparação com o ano anterior. Nesta loja, o clima é de otimismo. A nossa expectativa é bastante positiva, né? Em função até das previsões meteorológicas que existem aí pela frente, de um frio, né? E a gente depende muito da temperatura, esse semestre de vendas assim, do ano, né? A gente depende muito da temperatura. E a temperatura nos ajudando, as expectativas são bastante legais. Mesmo com a perspectiva de crescimento nas vendas, não dá para esquecer da crise econômica. Por isso, os lojistas precisam se adequar para ter um inverno proveitoso. O consumidor, com razão, hoje está mais conservador do que estava nos anos anteriores. O crédito já não é uma coisa mais tão fácil, nós temos um elevado grau de inadimplência, especialmente na área de rotativo de cartão de crédito e cheque especial. O lojista que souber ver isso, privilegiar vendas a prazo ou partir para o seu crediário próprio, seguramente vai vender mais, melhor, beneficiando não só a sua loja, mas também o consumidor. Mesmo decidida a comprar, Maria Regina não abre mão da pesquisa. Eu estou pensando numa malha. Achei um preço bom, estou pensando em levá-la. Porque também a gente procura o preço. Porque a crise está aí mesmo, né? Não dá para gastar muito. Viagens mais caras. O preço das passagens de ônibus internacionais e interestaduais será reajustado em 9,42%. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres nesta quinta-feira. O reajuste é válido para viagens feitas a partir de 1º de julho. Muitas nuvens sobre Bagé nesta sexta-feira, mas o sol aparece em curtos períodos ao longo do dia, máxima de 18 graus. Em Pelotas, o dia amanhece claro, mas a nebulosidade aumenta à tarde, mínima de 10 e máxima de 18 graus. A previsão é semelhante para Rio Grande. As temperaturas variam entre 9 e 18 graus. E assista no próximo bloco. Os cuidados com os fogos de artifício nas festas de São João. É logo depois do intervalo. A sexta-feira amanhece com céu claro em Uruguaiana, mas a nebulosidade aumenta e pode chover à tarde. A máxima chega aos 20 graus. A previsão é semelhante para São Borja, mínima de 9 e máxima de 21 graus. Já em Alegrete, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. As temperaturas variam entre 8 e 21 graus.
As ruínas de São Miguel, na região das Missões, foram foco de uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, que mediu o campo magnético terrestre. Baseados no material do piso da construção, que é do século XVII, os especialistas comprovaram que naquela época a intensidade do fenômeno já era menor em comparação a outras áreas do planeta. Com o estudo, vai ser possível identificar a idade de materiais arqueológicos e avaliar a influência do fluxo de partículas solares nos sistemas eletrônicos, além de mapear grandes migrações humanas. Amanhã é dia de São João. E além das festas, com comidas típicas, danças e brincadeiras, é muito comum o uso de fogos de artifício. Mas aí é preciso ficar atento, porque a maneira como a gente utiliza os fogos é fundamental para que a diversão não se transforme num grave acidente. É tempo das festas juninas e de tudo de bom que esta tradicional comemoração pode proporcionar. As comilanças, né? Quentão, pipoca. Além das comidas típicas, brincadeiras como dançar quadrilha e pescaria também animam a festa. Mas quando o assunto são os fogos de artifício, a coisa muda. Perigosos. Inclusive, meu irmão já estourou a mão com um foguete uma vez. E as pessoas têm mesmo motivos para ficarem com medo. Este artefato pode ser muito perigoso e causar queimaduras graves. Na grande parte das vezes, o surgimento de lesões relacionadas a queimaduras de 2º e 3º graus. 2º grau é aquela queimadura com bolha, uma área mais vermelha, ferida mesmo. E 3º grau é a evolução disso, quando existe uma lesão mais ulcerada, feia mesmo, que daí dá aquelas cicatrizes mais aderidas e a área sem sensibilidade. Nesta tradicional distribuidora de fogos de artifício na capital, existem mais de 500 tipos deste produto, que vão desde estalinhos até foguetes. E o uso correto desses artefatos pode sim evitar acidentes. O que a gente recomenda é que tenha uma área limpa, uma distância no mínimo de 20 metros, que é a distância de segurança, né, para que tu possa fazer o uso dele. A pessoa não esteja alcoolizada, vá com as orientações corretas, que é a distância, em cima não pode ter fios e árvores, essas recomendações básicas. Com os cuidados necessários, a segurança e a diversão estão garantidas nas festas juninas. Dia de céu claro na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 8 graus e a máxima chega aos 17. Predomínio de sol também em Passo Fundo. Os termômetros marcam entre 8 e 19 graus. Em Ijuí, a nebulosidade varia bastante ao longo do dia. Mínima de 9 e máxima de 21 graus. Os ensinamentos do circo direto para a comunidade. O Grupo TOL está percorrendo bairros de Pelotas, no sul do estado, com uma oficina itinerante. A ideia é levar alegria e as técnicas circenses para as regiões mais carentes da cidade. Quem nos traz os detalhes é a reportagem da TV Nativa. A região das Doquinhas foi o palco da 2ª edição da oficina. Muitos jovens com idades entre 7 e 14 anos puderam conhecer um pouco mais sobre as técnicas circenses desempenhadas pelo Grupo TOL. Acrobacias de solo, tecido aéreo e malabares foram algumas das atividades apresentadas durante o encontro. Dando essas oficinas, ministrando oficinas circenses, um pouco da nossa rotina de treino que a gente tem todos os dias, para a gurizada mesmo aprender e conhecer um pouquinho, colocar aquela sementinha da arte em cada um. O artista precisa desse retorno do público e a gente vem dos bairros, então é importante que a gente devolva para os bairros esse carinho todo que o pelotense tem com o Grupo TOL. 7 oficinas devem acontecer durante o ano em diferentes bairros da cidade. A primeira edição foi na Escola Maria Joaquina, na localidade de Cerrito Alegre, 2º distrito de Pelotas. Esta que estamos acompanhando foi na região do Porto. As próximas edições ainda não têm locais definidos, mas a 3ª edição já deve acontecer daqui a 15 dias. Uma oportunidade para a filha de Rodrigo de voltar a fazer parte do grupo. Tava sem tempo de trazer ela, e é uma coisa que ela gosta e é um futuro, É um futuro para eles, que o TOL é um espelho de Pelotas. Então, nada melhor que ela tá no meio deles, Que tá na rua, ela é uma guria que gosta de esporte, tá sempre envolvida, tá sempre pedindo pra me trazer ela. Então, hoje mesmo, agora, antes de vir, ela me incomodando, me levantando, eu tava deitado com esse frio, e ela me incomodando. Vamos lá, pai, e a gente tá aí,
Os pais também foram fundamentais para trazer os filhos. Muitos, inclusive, ficaram felizes ao ver as apresentações. Um contato importante entre os moradores e os integrantes de um dos grupos mais tradicionais da cidade. Muito bom mesmo, eles estão adorando, eles estão gostando muito. Ela, quando dá, ela vem para participar, que ela adora. E hoje ela estava realizando o sonho de andar na perna de pau, né, que ela nunca tinha andado. E assim nós encerramos a segunda edição desta quinta-feira. Voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!